Olá, seja muito bem-vindo a um dos programas mais assistidos da cidade de Osasco. Sabe por quê? Porque leva um nome que eu tenho certeza absoluta que você já assistiu, já contemplou, já curtiu e já compartilhou. Você que está aí faz Osasco brilhar. E a nossa apresentadora, a nossa Simone Soares, ela está aqui do meu lado, mas eu estou tendo o privilégio de apresentar esse programa. Sabe por quê? Nós estamos completando o 100º programa. 100 programas que foram já exibidos para você que está aí contemplar. Valorizando a cultura da nossa cidade. Valorizando a educação. Valorizando pessoas, personagens que fazem de Osasco uma das maiores cidades do Brasil. E quem constrói tudo isso é cada um de vocês. E a Simone, quando seguiu essa missão, assumiu os compromissos, ela encarou com muita responsabilidade, ela trouxe aqui pessoas que ajudaram a corroborar para que esse programa chegasse e se tornasse esse sucesso que é hoje, graças a cada um de vocês. E a Simone sempre tem um jargão, ela sempre fala, né? Você que está nos assistindo, você pode também fazer parte dessa família. No nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, né? E assinar, quando a gente diga assinar, tem um sininho aí, para você receber todas as notificações de todo o conteúdo, seja ele vídeo, seja ele shorts, enfim, você pode fazer parte dessa família. E hoje nós vamos contemplar esse 100º programa, trazendo uma reedição, os melhores momentos de todas as pessoas que passaram por esse programa, incluindo eu, né, que iniciei junto com ela. Ela, graças ao nosso bom Deus, com muita propriedade, com muita espiritualidade, ela encarou e hoje, sem dúvida nenhuma, é um programa de sucesso. E, evidentemente, que a Simone está aqui. Eu não estou sozinho. E ela vai compartilhar comigo todos esses momentos. Nós vamos exibir algumas fotos que vai passar aqui no telão. E cada uma dessas pessoas que corroboraram, que contribuíram, serão também destacadas. Simone, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, tendo o privilégio de apresentar o 100º programa, desse programa que leva um nome muito interessante, né? Você faz Osasco brilhar, porque Osasco brilha, tá no nosso hino, no hino de Osasco, Isso mesmo. não é verdade? E esse hino que tem uma letra muito interessante, que conta um pouquinho, né, da nossa história, um pouquinho da nossa libertação. Quando eu digo libertação, porque Osasco não era uma cidade, Osasco fazia parte de um bairro da nossa capital. Quando o Antônio Agu veio para Osasco, Osasco era um bairro, né? E o nosso patrono, através da sua cultura, através do seu conhecimento, era um visionário, Exato. Trouxe para Osasco essas características que Osasco tem hoje e se tornou uma cidade rica, uma cidade próspera. E até hoje nós estamos usufruindo dessas conquistas. Simone, parabéns pelo 100º programa, que Deus continue abençoando a tua vida e que você consiga ser mais luz para brilhar ainda mais aqui na cidade de Osasco. Ai, muito obrigada. Oi, queridos. Olha, hoje eu estou no lugar, olha, a gente está num lugar diferente. Estou aqui como convidado e pedi para o nosso querido repórter, o RC, que teve esse olhar para o nosso trabalho e fez o convite. Daqui a pouco a gente vai ver essa foto e vamos falar. Eu quero agradecer a tua presença, estou muito honrada e eu acho que não poderia ser ninguém diferente de você para estar fazendo esse 100º programa. Até uma forma de te honrar, uma forma também de homenagear você, mas depois a gente vai fazer entrevistando, mas não é hoje. Hoje, então, a ideia é de nós falarmos um pouquinho de todo o desdobramento, desde quando começou até os dias de hoje, o que aconteceu após o podcast ter o alcance que tem hoje, que eu nunca imaginei que tivesse. Então eu quero primeiro glorificar o Senhor, agradecer o teu olhar, né, o teu convite, agradecer o Adriano, toda a equipe. E temos novidades durante na verdade estamos comemorando 3 anos de programa e o 100º episódio com Você Faz Osasco Brilhar, mas já temos mais 2 desdobramentos, fora esse que eu vou contar daqui a pouco. Muito obrigada, tá? Obrigada para você que está nos assistindo, você que compartilha, você que comenta, você que gosta da gente, né, que são os nossos seguidores orgânicos, que a gente fala, né, que realmente que se inscreveu ali porque realmente gostou, que achou uma coisa interessante, compartilhou, que conhece o convidado. Você é o nosso especial hoje, tá? Então, esse carinho todo nosso é dedicado a você que está nos vendo. Muito obrigada pela sua audiência.
Mas antes da gente começar a falar sobre essas personalidades que passaram aqui pela nossa querida cidade de Osasco, no programa Osasco faz, Você Faz Osasco Brilhar, tem uma passagem bíblica que eu já coloquei inclusive aqui na tela, que é muito importante. A gente tem que começar o programa louvando ao nosso Deus, que está em Josué 1:9. Você já pode acompanhar aí na tela, que fala exatamente, eu acho que vem de encontro com o que é o programa, né? E quando você fala em ser forte, corajoso, ele nos imbui, né, nos projeta exatamente para isso. Porque todo desafio da nossa vida, ele tem um propósito. E o propósito do programa é exatamente esse. É trazer os laços. É você que está aí do outro lado, valorizar a cidade que você mora. Porque o que nós observamos infelizmente, as pessoas não valorizam as suas cidades. A cidade fica suja, a cidade fica não tem aquele olhar clínico que deveria, porque quem cuida da cidade somos nós, cidadãos. E para você valorizar a cidade, existem pessoas por trás, muitas das vezes que você não conhece, que está ali trabalhando para que essa cidade seja uma cidade próspera. Seja um editor, seja um escritor, seja um professor, né, um pedreiro, um empresário, né? Enfim, não importa qual função que ele ocupe. Sim. Mas o que faz uma cidade crescer é cada uma dessas pessoas. Então, Josué 9, o que diz lá, Simone, para nós? Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ai, que lindo, gente. É isso que você sente, Simone, quando você iniciou esse programa? Você sente a presença de Deus Sim, te orientando e mostrando qual é o caminho que você deve seguir para que as pessoas do outro lado possam ter essa identificação? Sim, desde o início, desde quando eu recebi o convite, daqui a pouco a gente vai falar. Eu orei ao Senhor, inclusive, para colocar esse nome no programa. Porque eu fiquei em dúvida quando o convite você falou, faça sobre educação. Eu falei, eu gostaria de fazer algo maior, que fosse mais amplo e que não tivesse fim. Eu falei, não quero fazer... Na minha ideia, eu consultei meu filho, eu sempre converso com ele, com o Bruno, uma das pessoas que nos deu o apoio, além de você e do Adriano. Eu orei ao Senhor, falei, Deus, o que eu faço? Eu gostaria muito de começar. E eu falei, mas eu não quero fazer só um. Porque na hora que começa uma coisa, começa com seriedade e não ficar só naquele. Eu falei, não, quero realmente fazer um trabalho com continuidade. E orei ao Senhor. E aí eu falei, Senhor, vou falar sobre o quê? Ele falou, fala sobre a cidade, fala sobre as pessoas. Porque se Osasco brilha, é porque, como você disse, as pessoas que fizeram desde o início, desde os primeiros moradores, desde os migrantes e imigrantes, não só italianos, enfim, todos que chegaram até aqui, fazem Osasco brilhar. Então, esse nome foi um nome que Deus me deu. E eu, inclusive, falar para vocês, esse nome já está registrado na patentes, né? Eu fiz em Brasília o programa está registrado em Brasília e foi feita uma pesquisa e não tem esse nome. No Brasil tem várias, milhares de empresas, tem você, outra coisa, mas Você Faz Osasco Brilhar, não existe outro. É exclusivo. É exclusivo, é nosso, é minha marca, está registrada e ninguém pode copiar, a não ser que queira comprar o direito do nome, não tem, já está registrado. Então, parabéns, está certinho. Realmente, tudo veio inspiração do Senhor. Bom, para a gente começar, nada mais relevante do que começar num período que Osasco começava a se tornar realmente uma cidade protagonista. Até então era uma cidade coadjuvante. Quer dizer, cidade não, era um bairro, não era cidade ainda, não estava emancipada. Nós tivemos lá os emancipadores, que tem todo um contexto envolvendo, né? Porque toda cidade que se emancipa tem toda uma briga, um braço de ferro, porque ninguém quer perder o orçamento. Lógico. Agora vocês imaginam Osasco, há 60 e tantos anos atrás, nós tínhamos aqui uma entidade que hoje representa não só o Brasil, mas mundialmente, que era o Bradesco. O Bradesco fazia parte aqui do bairro e com a emancipação e algumas indústrias também da época, São Paulo ia perder receita. Exato. Então, a luta do sim contra o não era em função da Sim. economia, do imposto que o São Paulo deixaria de receber. Exatamente. Então, você imagina o entrave naquela época. Sim. Sem tecnologia, sem informação. Então, os emancipadores foram no peito e na raça,
né, até lá o Ipiranga, enfim, tem tem um documentário também que eu produzi junto com o Agope Coquidinhan Garage, que mostra exatamente todo esse percurso da luta do sim contra o não. E no primeiro episódio você destacou exatamente isso, né, Simone? Foi. Você falou exatamente de como Osasco começou essa história de emancipação da cidade de São Paulo e hoje se tornou uma das maiores do Brasil. Exatamente. O primeiro, depois se você quiser colocar a foto, nós, no primeiro episódio, eu pensei em fazer essa retrospectiva dos fatos históricos principais, contando essa história. Então, se você quiser conhecer bem, de fato a fato, o programa ele tem um pouco mais de 1 hora, porque nós reunimos os fatos históricos, fizemos uma linha do tempo até chegar à emancipação. Então, é o programa, episódio número 1. Então, e também tem uma linha do tempo dos estúdios que nós gravamos. Eu queria deixar também registrado que tudo começou, né, foi bem após a pandemia, né? E estávamos com várias dificuldades com relação eu acho que está ali, ó, no número 6, acho que pode fechar aqui. Está ali, ó, ali no número 100, aí. Isso, pode colocar ali a primeira foto, que a primeira foto é a primeira entrevista. Tá começando por mim, né? Isso, exato, isso. Tá, então, nós fizemos esse primeiro, que foi a ideia de contar um pouquinho da história de Osasco. E aí, após esse, a minha ideia era que alguém viesse contar a história de Osasco comigo. Então, eu comecei pela a primeira professora, a professora Shirley. Ela veio falar sobre um livro que ela participou como coautora. E daí foram vindo outros professores, cantores, enfim. Foi tendo aí uma linha do tempo de pessoas da época que participaram ou sabem da história da emancipação, e o pessoal que trabalha hoje, né, que está fazendo Osasco Bilhar, dando continuidade a esse trabalho. Então, eu gostaria de falar a respeito, né, a primeira foto, né, agora já fazendo uma menção ao nosso convidado, apresentador de hoje, como tudo começou, né? Como tudo começou. Foi o convite, eu queria que você falasse um pouquinho. Quando a Simone participou do meu programa, que no foco era o RCTV News, não era ainda no foco da notícia com a RC. Essa foto que você está vendo é o RCTV News. Está ali o Júlio, e a ideia era justamente trazer uma educadora, uma pessoa que tivesse, evidentemente, um conhecimento, uma disciplina que eu sempre falo que a mola mestra do nosso país é a educação. Passa pela educação. E a educação, sem dúvida nenhuma, ela tem contribuído para que algumas pessoas possam ocupar cargos relevantes, porque a educação é a formação, a concepção da palavra. E o programa precisava dar esse destaque de uma pessoa que, além de ser uma educadora, também conhece a cidade, tem amor pela cidade e valoriza exatamente os personagens, né, as pessoas que fazem a diferença. Então, quando ela participou do programa, eu pensei, ela tem muito conteúdo. Falei, Simone, você tem muito conteúdo. Não pode ficar restrito somente à função que você ocupa. Você tem que transmitir esse conteúdo para que as pessoas possam ter entendimento e conhecer um pouco melhor sobre a nossa cidade de Osasco. E você pode ser essa pessoa, porque nós não temos na cidade nenhum programa que destaca isso. Não é verdade? Todos os programas apresentados são programas aleatórios, mas não tinha um programa com essa finalidade. Então, a Simone... Ela falou, vou pensar, vou analisar, vou consultar as minhas bases e eu te dou uma resposta. E, obviamente, que não foi assim, né, tão rápido, não. Né, porque tudo na vida tem custo. Sim. E ela pesquisou, analisou e tomou uma decisão. E não tinha ainda o nome do programa, ela estava ainda elaborando o nome. Ela acabou de dizer aqui para nós que ela orou ao Senhor pedindo para que desse uma luz e brilhou, né? A luz, né? Veio a luz, brilhou e... veio um nome que destaca exatamente, você faz Osasco brilhar, que somos nós. Que você que mora em Osasco, você que contribui, você que participa das atividades da cidade, pode mais do que nunca ser um personagem dentro do próprio programa. E foi a partir daí, Simone, que você assumiu essa empreitada e se tornou uma grande apresentadora, uma pessoa que trouxe pessoas aqui. Foram mais de 99 convidados que contribuíram de alguma forma, trazendo conhecimento, informação, as suas histórias, que acabou trazendo também, inclusive, algumas
alguns desafios na sua vida. Eu sei que a partir daí você começou a ter um crescimento, passou a ser uma pessoa mais influente, passou a ser convidada para eventos, né? Os políticos começaram a ficar de olho nela. É assim que funciona. Exato, exato, isso mesmo. E aí você começou a brilhar. Então, quando a gente tem esse olhar, né, porque eu também sou de produção, então a produção ela identifica exatamente se a pessoa tem potencial para assumir uma empreitada, seja por trás das câmeras, ou seja, na frente das câmeras. E você apresentou o programa, continuou apresentando, e foi por essa razão que o seu programa se tornou uma referência hoje para Osasco, e o reconhecimento ele vem, obviamente. Então, nós já tivemos aqui muitas pessoas que são influentes, que participaram do teu programa, e que reconheceram, evidentemente, todo esse teu prestígio, né, todo esse conteúdo que foi mensurado e compartilhado e degustado, no bom sentido, por todos nós que agora somos telespectadores e internautas do seu programa. Eu fico muito lisonjeada e dizer que, como você falou, né, um trabalho tem que ser feito muito bem feito. Eu também prezo pela qualidade, prezo pela seriedade e prezo pela credibilidade. Eu penso que quando nós estamos à frente de câmeras, quando você abre o celular para produzir qualquer tipo de conteúdo, você tem que pensar muito bem o que você vai dizer, como você vai dizer e o que você vai dizer. Então, preocupar com fake news, preocupar com respeito a todas as pessoas. As pessoas estão em casa, elas querem ter um momento de lazer, porque a rede social para eles é um lazer, é um descanso, mas também entretenimento, mas também cultura, mas também história, mas também curiosidade, mas também história de vida, superação e também contar a história dos nossos bairros, porque um dos objetivos do programa, além de enaltecer as pessoas que sentaram aqui onde eu estou hoje para contar a sua história de vida, é poder falar um pouquinho do bairro do coração. Então, nosso trabalho também é com memórias afetivas, por isso as fotos. Então, um trabalho um pouquinho maior para nós que fazemos a produção, a pré-produção da apresentação, captar de cada convidado no mínimo 10 fotos, para que a gente possa fazer essa linha do tempo, um registro com imagens. E cada vez que o convidado, vários falaram, Simone, eu estava em casa, eu chorei. Eu reuni toda a minha família, eu chamei minha mãe, minha avó, minha tia, meu parente, meu vizinho, para a gente juntar as fotos e mandar para você, para poder falar no programa. Então, quantas vidas foram mexidas e quantos baús de memórias foram revirados. Então, na verdade, a gente provoca essa emoção de uma certa forma. E quando a gente fala dos bairros, como era o bairro antigamente, no bairro não tinha luz, não tinha asfalto, mas a gente jogava futebol, bolinha de gude, amarelinha na rua, tinha os meus amigos. E hoje a gente está, de uma certa forma, meio que emparedado, hoje a gente é isolado nas casas, e a gente tinha os amigos. Então, toda essa história, toda essa memória. Então, o programa também tem esse objetivo, resgatar a memória dos nossos bairros. Só valorizar as pessoas e valorizar o bairro. Então, eu tenho crescido com cada um que vem aqui, Alberto. Eu tenho muito feliz. Vou dizer que eu sou como você falou, né? É um privilégio. E cada convidado que vem aqui é tratado com muito carinho, muitas mãos. Quem acompanha sabe, né? É um amor muito grande que eu tenho por esse trabalho. Daí eu agradeço por você ter olhado para mim, por você ter me visto. O talento ele tem que ser divulgado, ele tem que ser mostrado. E cada pessoa tem o dom, né? E você tem esse dom, já foi revelado, e hoje você está colhendo os frutos. Agora, tem uma sacada, né? Você percebeu que o seu programa ele teria que ter uma identidade, uma identificação. E o hino de Osasco, quando eu estive na Câmara por 2 anos, eu escutei muito esse hino, né? Porque todo evento, toda sessão solene realizada na Câmara tem que tocar o hino do Brasil, o hino nacional e o hino da cidade. Exato. E você percebeu que no hino tem uma frase ali, uma estrofe, né, que fala exatamente, né, Osasco brilha, da América do Sul. Aí você sacou, opa, vai ser isso aqui. Foi por meio do hino que você identificou o nome do programa, é isso? Isso. A princípio seria, o nome do programa, a minha ideia inicial seria Osasco brilha. Porém, aconteceram algumas situações não muito agradáveis e, infelizmente, algumas pessoas utilizam essa estrofe de uma forma pejorativa. Eu fico tão triste quando eu escuto. É mesmo? Eu já ouvi muitas pessoas falarem.
de uma forma muito negativa. Ai, Osasco, sabe assim, de uma forma muito, assim, tacanha. E isso me deixou triste. Eu falei, não, então eu não posso colocar esse nome, porque as pessoas vão ligar isso a outros viés, e eu não quis. E aí eu falei, não, Senhor, preciso de um outro nome. E aí Deus falou claramente para mim, tira o foco do nome da cidade, coloca o foco nas pessoas que fazem com que ela brilhe. Porque se Osasco brilha, alguém faz ela brilhar. Quem faz? Você. Você que está aí, nós que estamos aqui, todo mundo que trabalha, todo mundo que senta, todo munícipe que contribui, toda pessoa que vai lá e varre sua calçada, que quer deixar a frente da sua casa bonita, todo mundo que quer ter o seu cantinho bem sossegado, com paz, com alegria, com harmonia, você também faz Osasco brilhar. Não importa, eu falei aqui, não vai ter gente assim, vai vir aqui os artistas. Não, gente, vai vir pessoas comuns como nós, que temos o espaço para poder contar suas histórias, suas conquistas, suas superações. E por isso, então, o nome veio realmente do Osasco Brilha, eu tirei do hino, mas aí vou agora focado para as pessoas que fazem esse trabalho. É interessante que o patriotismo, ele só é resgatado quando você conhece a origem. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, Simone, que nos assistem agora, não conhecem o hino da sua cidade. Sim. Até porque nas escolas, onde deveria ser tocado esse hino, para que as crianças criassem laço, identificação com a cidade, infelizmente, não é. Aqui Osasco porque sim, há uma agora resolução, existe uma lei municipal, exato. Mas se você pegar na minha época, por exemplo, era só o hino do Brasil. Sim. O hino do Brasil e o hino da bandeira. Somente. O hino de Osasco, mas nem. Então, e agora? Nem cogitava naquela época. Eu não lembro agora quantos anos tem essa lei. Então, as crianças, se não me engano, sempre quarta-feira, antes de entrar para a sala, tem o hino. Então, desde a criancinha lá do pré, sim, até o 5º ano, nós paramos, ficamos em fila e é muito importante, além de cantar, estudar o que significa esses fatos. Então, na primeira semana de fevereiro, bem no começo das aulas, é feita uma pesquisa e um trabalho, vários projetos são feitos em cima da história, inclusive já foi até motivo de desfile, né, que a gente tem um desfile 7 de setembro, sim, e aí já foi contado vários fatos históricos da cidade, estudando também o hino. Inclusive, por falar do hino, nós fizemos um programa de aniversário do ano passado com o Luiz Tamborilando. Eu trouxe aqui, ele foi fazendo cordéis e foi explicando cada trecho do hino. Então, foi um dos programas que teve muita audiência. Se vocês procuram lá do ano passado, 19 de fevereiro de 2025, o programa especial do aniversário de Osasco foi narrando e contando toda a história do nosso hino com o nosso querido Tamborilando. Abraço para você. O Tamborilando, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele algumas vezes, é realmente um apaixonado por Osasco. Esse aí faz Osasco brilhar também. Dando sequência, nós tivemos 2 homenagens póstumas, né? Exato. A neta da escritora Carolina Maria de Jesus, exato, que veio de São Bernardo para participar do podcast, uma vez que ela morou aqui antes da emancipação e escreveu o livro Casa de Alvenaria Osasco. Exato. Me conta um pouquinho dessa história. Como foi os bastidores para trazer ela aqui? Então, eu comecei a fazer pesquisas para descobrir novos convidados. Então, convidados, tanto como eu falei, né, do presente, do passado, da época da emancipação. E lá no centro de formação tem uma coleção de painéis de pessoas, ícones negros, né, feito na época, educadora Marilândia, que trabalhava com a parte do Novembro Negro. E ali, entre vários ícones, tinha a foto da Carolina Maria de Jesus. E aí eu fui fazer uma pesquisa de cada um e falaram, Simone, a Carolina morou em Osasco. Alguma das pessoas comentaram. Eu falei, gente, mas como assim? Essa mulher morou em Osasco, eu quero saber mais. Aí eu fui procurar, fazer pesquisa e tudo mais, e descobri na rede social as netas. Então tem o Instagram chamado Netas da Carolina. Falei, bom, vou mandar uma mensagem, quem sabe ela possa vir contar essa história. Então, eu fui atrás do livro, comprei o livro, fiz a leitura do livro. Então, a Carolina vai registrando o tempo que ela morou aqui e como Osasco era. E ela palavras da Carolina, tá? Osasco estava abandonado, não tinha transporte público, o esgoto era céu aberto. Gente, está registrado um livro daqui. Por isso que eu comprei Casa de Alvenaria Osasco. Inclusive, teve a semana literária, Feira Literária de Osasco. Foi homenagem a todos
falando sobre a história da Carolina, e o Ricardo Dias, nosso querido, que foi um dos entrevistadores, ele entrevistou uma das filhas da Carolina. Eu entrevistei uma das netas. E eu fiz o convite e ela respondeu. Eu fiquei tão feliz que ela respondeu. Falou, Simone, só que eu moro em outro município, tem um certo custo, então a gente trouxe ela até aqui, nós fizemos um painel lindo, maravilhoso, cheio de fotos, e aí nós fizemos uma leitura comentada, uma leitura aí a duas mãos, cada uma foi a 4 mãos, aí todo mundo foi lendo, comentando trechinhos, e foi um momento maravilhoso. Foi essa primeira homenagem póstuma a respeito da Carolina Maria de Jesus falando, e ela lutando. Osasco merece ser município, sim. Ela fala sobre isso. Ela participou da emancipação também? Não chegou, porque ela mudou-se para outra cidade, não teve tempo. Mas ela deixou registrado o desejo, sim, de que Osasco tivesse progresso. Então, foi uma das mulheres muito além do seu tempo. Uma mulher crítica, sim, social. Por isso, o sucesso dela até hoje. Foi uma das primeiras homenagens. E a segunda foi... a respeito de outro desdobramento, que é da Frente Parlamentar Nossa História, eu fiz uma homenagem a nosso querido, o Bognar nos chamou para falar, nós fizemos uma outra homenagem. Depois eu vou abrir aqui para mostrar a pessoa que nós homenageamos. Também foi importante dizer, você pode, aqui, ó, aproveitar essa foto e daqui a pouco eu falo. Um dos convidados, né, eu deixei essa foto registrada aqui. Aqui primeiro eu quero agradecer o Adriano, nosso querido, que abriu gentilmente sua casa. Na verdade, o estúdio tudo começou. Tudo começou lá, no Ió Começou, Júnior. Exatamente, né? Lá, né? E aí então, Adriano, junto com o Bognar e o Roberto no Smart, né? A gente teve a Smart. Fizemos, aí começamos, e o Bognar foi um dos primeiros convidados que aceitou. E quando ele viu o programa, ele disse, Simone, esse programa tem futuro. O seu trabalho, a forma que você registra, o carinho com as pessoas, o carinho com a cidade, e falar dos bairros, ele falou, eu nunca vi, não tem. Nunca vi. Então eu quero... E aí ele chegou na Câmara e começou a falar para algumas pessoas que ele participou. E eu quero também deixar aqui registrado que ele faz parte da Frente Parlamentar da História, e o José Zajuco é um dos componentes. Eles fizeram o convite. Então, há 2 anos, por conta do podcast, que é um desdobramento, por conta do podcast, eu fui convidada a participar da Frente Parlamentar Nossa História. Então, já há 2 anos, quando eu posso, tem algumas reuniões... em horários, fora do horário de trabalho, sábado, eventos, e aí nós acompanhamos algumas agendas, e fomos, então ele me apresenta, eu acho que assim, uma generosidade ímpar. E ele fala, a professora Simone tem um podcast, você gostaria de participar? Vai lá, vai contar a história. Então ele vai me apresentando as pessoas, vai fazendo indicações, eu conheço a história e faço o convite, e muitas pessoas vieram por conta da apresentação. Então eu quis deixar registrada essa foto, tanto da Adriano, que é uma homenagem então para Adriano, e para a Bognar, que abriram também. Então foram abrindo portas, começou a chegar convites. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então eu quero deixar registrado também essa homenagem. O Bognar, ele é um dos poucos, hoje não está mais como, ele está com mandato, né? Mas enquanto esteve lá na Câmara como vereador, era um orador extraordinário, defendia Osasco com unhas e dentes. Já tive a oportunidade de entrevistar o Bognar inúmeras vezes. A Frente Parlamentar Nossa História é um resgate exatamente da cultura osasquense. Inclusive acho que agora a cada 15 dias tem uma homenagem lá. Já foi na Câmara, depois foi no Paço, agora está sendo lá ali no shopping, né, no Calçadão. Isso. Levando pessoas que fazem a diferença, né? Dos mais diferentes segmentos. Eu tive a oportunidade de fazer matérias lá na Câmara, participei de reuniões, saudosa Ana Paula Rossi, que fazia parte também dessa frente, inclusive em reuniões. Enfim, são pessoas que amam Osasco. E o seu programa, ele veio de encontro exatamente com tudo aquilo que o Bognar pensa sobre Osasco. Então houve um casamento perfeito aí na indicação dos programas, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Bognar, ele veio contribuir e fazer com que esse programa se tornasse ainda mais próspero, mais rico, mais cultural. Mas dando sequência, eu estou com um roteiro aqui, viu, gente? Que a Simone passou. E é justamente nesse roteiro que a gente está seguindo aqui
o cronograma, né? E além do Bognard, de outras pessoas que passaram, nós tivemos também citações em livros, né, manifestações de artistas do escritor Ricardo Dias. Olha só que privilégio. O seu programa foi parar dentro de um livro, é isso? Exato, eu fiquei muito emocionada, né, dentro dos convidados. Depois eu vou citar aqui algumas instituições também que já passaram por aqui. E o Ricardo, na época, quando ele veio fazer a entrevista, ele estava finalizando, que ele fez uma pesquisa de toda a manifestação artística da cidade de Osasco. Ele tem um livro somente sobre artistas, né, negros, mas ele fez um outro livro ampliando o olhar para toda a manifestação artística e cultural da cidade. E quando ele veio para cá, ele também fez essa referência. Falou, Simone, realmente a importância da história, do carinho, da pesquisa que você realiza antes da apresentação é muito séria, e eu gostaria, se você me permitisse, fazer um registro desse trabalho que você realiza. Então, ele estava finalizando, e aí ele colocou aqui, então, Simone Soares e o programa Você Faz Osasco Brilhar, texto de Ricardo Aparecido Dias. Então, ele diz aqui, então, né, participou 16 de junho de 2023 do programa de vídeo Você Faz Osasco Brilhar. O programa é apresentado por Simone Soares, e ele vai contando história, fala de várias pessoas que já passaram por aqui, e eu fiquei muito honrada de ter o nosso programa aqui registrado no livro de Memórias da Cultura. Olha só, de Osasco. Ai, eu fiquei então, falei, eu faço questão de falar, foi muito Deus importante. É maravilhoso, né? Você vê que um programa que teve o intuito de valorizar uma cidade, pessoas, hoje faz parte de um livro. Então, nada é por acaso. Quando eu disse isso para você lá no começo, a gente que somos cristãos acreditamos no Espírito Santo, na verdade, na Trindade. Então, quando o Espírito Santo toca os nossos corações, ilumina a nossa mente, é justamente para isso. De um projeto que iniciou, né, no programa, chegou a uma frente parlamentar na nossa história que tem uma articulação muito forte dentro da cidade de Osasco, foi para dentro de um livro que parece mais uma Bíblia, tem muito conteúdo, é grosso, né? Exatamente. Tem muita história para contar aí, com certeza. Imagine a quantidade de histórias. Esse livro, quem está nos assistindo de Osasco, como é que adquire? Ele pode ser na livraria ou tem que entrar em contato com o Ricardo Dias? Olha, está disponível? Eu creio que sim. Olha, o Ricardo Dias tem uma página no Face, você pode mandar mensagem direto para o Facebook, ou pode enviar também para mim no Você Faz Osasco Brilhar, no direct, e aí eu passo a informação para ele e ele disponibiliza. Na verdade, esse livro foi escrito, organizador Ricardo Aparecido Dias, Eduardo Rodrigues e Rubem Piatari. Então, os 3 pesquisadores de toda a cultura de Osasco que está registrada. Pedir para a nossa produção dar um close aí. Dá para pegar aí? Dá, né? Tá? Isso. Lê para nós aí. Osasco, jeito de ser, arte e cultura. Arte e cultura, dos primórdios aos dias atuais. Olha, é um título longo, né? Isso. E olha, quem não tem, adquira, viu? Porque esse livro aí tem muito conteúdo, tem muita história para contar. Exato. E conta um pouquinho da história da nossa cidade, e o programa tá lá também, tá citado. Olha que orgulho, né? Fazer parte disso. É uma honra, eu fiquei surpreso, não imaginava. O programa ele foi ainda mais longe. Vocês acham que já acabou? Tá só começando. O programa da nossa querida Simone Soares, Você Faz Osasco Brilhar, também ele está fazendo parte, né? Foram apresentado aulas das escolas da rede de ensino aqui de Osasco. Conta um pouquinho dessa história. Como é que o programa está sendo apresentado para as escolas? Quais são os trechos? Quais são os programas? Como que está sendo feita essa explanação? Na verdade, como eu falei, né, nós temos o desfile cívico-militar de 7 de setembro, e um dos temas, se não me engano, de 2024, foram os nossos autores. Então, os artistas de Osasco foram homenageados no tema desse desfile. Uma ala foi falando sobre os escritores. E um dos escritores homenageados de Osasco exatamente foi Ricardo Dias. Então, a professora ficou sabendo que eu tinha feito uma entrevista e pediu a permissão para que pudesse passar essa entrevista para os alunos, que os alunos iriam conhecê-lo. Então,
Depois eu passei o telefone dele, então além de eles assistirem o vídeo, eles levaram o Ricardo até a escola, fizeram entrevista com ele também, para poder ter subsídio, para poder fazer homenagem para ele. Então ele foi contar muito mais história, então o nosso podcast nesse episódio foi uma referência. E também esse outro que eu falei, a homenagem póstuma, né, da Carolina Maria de Jesus, e a outra foi o centenário do nascimento do Guido Colindo, que também fizemos uma pesquisa, e a família do Guido também veio, nós fizemos uma homenagem também ao Guido, que foi muito importante para a política de Osasco. Bom, e também esse livro, essa história então da Carolina, foi passado então em uma das aulas de EJA, exatamente também sobre o tema de mulheres empoderadas, mulheres além do tempo, e também a professora pediu permissão para poder passar a entrevista para os alunos então, numa sala de aula. Eu também fiquei muito emocionada, eu fiquei assim, falei, puxa vida, Simone, muito bacana o trabalho. Aí apresentamos o livro, eles fizeram a leitura com os alunos, e aí realizaram então o projeto. Então, está chegando realmente aquilo que passou além daquilo que eu imaginava, né? Realmente tem uma função pedagógica, educativa, cultural, que é a ideia. E vale ressaltar que a Simone é professora, e é a primeira professora, acredito eu, da história da nossa cidade a apresentar um programa com esse conteúdo, com esse formato, né, e com essa explanação. Então, a conquista precoce, recente, se deve exatamente isso. É como se fosse assim um furacão, né? Esse furacão chegou e conseguiu inserir no contexto várias personalidades, que inclusive despertou interesse político. Minha gente, você sabe como é que funciona. Quando a pessoa começa a se destacar, aqueles agentes políticos já começam a observar, opa, vou trazer para o meu partido. Uhum. E a Simone foi convidada a participar do último pleito, foi candidata a vereadora pelo PSD, é o partido do presidente nacional Gilberto Kassab, e tem o presidente municipal regional, coordenador regional Lau Alencar, que é o nosso vice-prefeito. Que se tornou vice-prefeito. Olha só a responsabilidade, né, e o crescimento de tudo isso. O Lau se tornou vice-prefeito. E a Simone integrou o grupo de candidatos, né, que representaram aí a chapa do PSD, que inclusive hoje na Câmara Municipal de Osasco temos dois, que é o Josias da Juco, Josias Nascimento, e a Elânia Silva, né? A Elânia Silva é casada com o Ribamar Silva, que virou deputado federal pelo PSD. Exato. Trocou de partido, ele está no Podemos hoje, mas foi pelo PSD. Então, exato. Hoje nós temos dois parlamentares do partido que você concorreu. E que estou como suplente. E está como suplente. Exato. Me conta um pouquinho, como é que foi esse assédio, Simone? Até isso você encarou. Tudo por conta, eu falo que é tudo encontros que Deus proporciona. Uma amiga que trabalhou comigo durante muito tempo, a Camila Trindade, ela que participava todos os anos, né, cada 4 anos da eleição, e ela entrou concursada num outro município, e ela não poderia, até porque você tem uma licença, todo funcionário público, ele tem direito a 3 meses de licença remunerada, então você continua ganhando seu salário, você tem, é uma lei, né? Você se afasta do cargo, não perde, e você tem esse período para poder fazer a campanha. E ela falou, Simone, eu não posso, porque acabei de me efetivar, e existe 2 anos de período probatório, quando você não pode se afastar você é exonerado do cargo. E ela falou, eu não vou deixar a minha cadeira, a minha vaga para qualquer pessoa. Então, ela conhecia o meu trabalho, soube do podcast, soube que eu também sou coordenadora do polo da UAB e da Univesp em Osasco. Por conta disso, por conta da igreja, que eu também faço um trabalho lá voluntário há mais de 30 anos. Ela falou, Simone, você tem todos os pré-requisitos para ser uma candidata de qualidade. Eu não vou passar essa vaga que eu sempre tive para qualquer pessoa. Eu gostaria muito de levar você até o presidente, como você falou na época, que era o presidente do partido, que era lá na época. Eu não o conhecia. E ela foi e me apresentou, ela falou, olha, eu estou apresentando a minha substituta, vamos dizer, a candidata. Eu falei, que é assim? Eu falei, gente, mas eu nunca participei de nada. E falou, olha, eu gostaria muito que a Simone pudesse participar. E aí eles foram fazendo pesquisa, foram conversando e descobriu o perfil todo que eu tenho de trabalho na cidade, inclusive também por conta do podcast, o alcance que ele vem tendo. E aí, então, eu fui convidada a fazer parte desse grupo de candidatas
né? Que tem uma cota, né, de Sim, mulheres, sim. e fiz parte do E o grupo. que você achou? Você conseguiu o seu objetivo? Claro, o objetivo era ser vereadora, né? Se Exato. tornar vereadora. Mas o que você conseguiu de... Porque assim, o lado político, sempre o lado ruim que é apresentado na política, eu já conheço muito bem a política, sou cientista político, já fiz parte de partido político, e eu sei exatamente como é que funciona a montagem de uma chapa. E essa cota de mulheres, geralmente, é cota mesmo, viu, gente? É para preencher a tal da cota, porque as mulheres não se interessam por política. Infelizmente, as mulheres não se interessam por política. E justamente por conta disso, nós temos aí mais parlamentares homens do que mulheres. Tá mudando. Estamos começando a virar esse jogo. Quiçá, né, que as mulheres realmente deixam um pouquinho de lado esse... Não digo nem preconceito, mas eu sei que é um ambiente muito machista. Tem. Mas tem mulheres representativas na política, se eu for falar aqui algumas delas, com certeza vai criar assim, uma certa ciumeira. Para não criar ciumeira, eu não vou citar, mas tem mulheres representativas nos partidos hoje. Sim. Mas ainda é muito pequeno, né? É pouco ainda. Você vê o próprio Osasco, nós temos só 4 mulheres. Sim. É muito pouco, são 21 cadeiras, só 4 mulheres. Então, no Congresso Nacional, a mesma coisa. Então, é necessário que as mulheres tenham esse interesse. A Simone recebeu o convite. Como é que foi participar? Pode falar a votação? Não quer falar? Como é que foi a quantidade de votos? Você superou a expectativa? Era o que você imaginava ou você esperava mais? Eu esperava mais, mas assim, nós tivemos pouquíssimo tempo para fazer o trabalho. Eu fui convidada, assim, acho que praticamente na última semana para poder fazer o cadastro, porque você tem que se filiar ao partido, e eu não tinha filiação ainda a partido algum. E pouco tempo para divulgar, até porque dá por cada lei, então a gente não tem que obedecer certinho. Eu me afastei do programa, não, naquela época eu fiquei um período sem, gravei, porém não apresentei, então a gente obedeceu exatamente toda a legislação eleitoral para não ter nenhum problema, nem para mim, muito menos para o partido. Então, quando eu fui conversar com as pessoas, que eu ia ser candidata, as pessoas falam, Simone, por que você não me avisou antes? Porque eu já estou fechada com alguém, eu já estou trabalhando com alguém, já fiz reunião, já... Então, assim, puxa, mas no próximo, então já tem pessoas... Olha que interessante, tem pessoas no meu condomínio. Veja, a eleição só vai ser 2027, 2028, né? Já, você vai ser candidata de novo, né? Eu falei, não sei, gostaria. Então, tá gente perguntando agora. Então, assim, eu fiquei feliz, porque eu descobri que eu gosto, não da parte, como dizer, da briga e política e tal, de partidária não, mas da política, assim, de melhoria da cidade, dos direitos, de conversar com as pessoas, de saber o que a gente pode fazer pela cidade. Aí você tem que escolher plataformas, não é isso? Então eu escolhi educação, cultura e história de Osasco e as mulheres empreendedoras. Também foi mais um braço que abriu para mim a oportunidade de conhecer mulheres incríveis que trabalham. Tanto cheguei então até a Céu Mulher, fui participar de uma sabatina na CEL, com toda a diretoria da CEL. E também o network na prática, para mulheres incríveis. Então, eu consegui ampliar esse leque também por conta olha quanta... Eu fui fazer propaganda do podcast. Simples assim. E aí, então, eu fui conhecer pessoas, então, através como candidata também, falar que eu era candidata, eu conheci muita gente bacana. E assim, lógico, você fica triste por não ter alcançado esse objetivo, mas... qual o resultado? Conheci pessoas incríveis. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que também amam a cidade. Algumas desgostosas, algumas desacreditadas, ouvi muitos desabafos. E em alguns momentos eu chegava em casa assim, bem cabisbaixo, falava assim, mas eu não vou desistir. Eu levantava no outro dia, Bruno, vamos para a rua, Bruno, vamos tal lugar, vamos. Eu montei uma equipe e fui, e gostei. Vou falar para você que eu gostei da experiência e, se Deus quiser, quero participar de novo. Se alguém quiser me chamar, eu não sei onde eu vou ficar, mas eu gostaria sim. Fiquei muito feliz. O bichinho picou, o bichinho picou, ela gostou. Gostei. Quem diz que é picado por esse bichinho não larga mais, né? Gostei, então, de verdade. A gente sabe que a política ela se capitalizou muito nos últimos anos. A estrutura que você acabou de mencionar é real. Sem estrutura não chega a lugar nenhum. Eu sou de uma época, não tenho tanta idade assim, mas assim, na década de 80, 90, as pessoas ainda votavam por convicção, por ideais. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram percebendo como é que funciona a política, os caminhos que ela acaba tomando, né? Representação empresarial, sindical, educacional,
de ONGs, né? Então a política ela passou representada por departamentos que tem muita gente, muitas pessoas. E aí acabou tirando um pouquinho dessa questão da convicção, né? Até para antigamente nós não tínhamos a representatividade tão grande dos religiosos na política. Hoje nós temos a bancada evangélica, que também tem muitas pessoas que votam. Sim. Então, conseguir o protagonismo na política se tornou cada vez mais difícil. Então, quando você tem departamentos que direcionam candidatos, acaba se tornando mais fácil. Tá. Quem não tem, aí tem que colocar a mão no bolso. Verdade. Porque nem sempre a verba partidária é suficiente, porque as pessoas acabam assim, você quer meu voto? Você quer que eu trabalhe para você? Eu ajudo. Então você tem que remunerar essa pessoa para ela conseguir angariar votos. Então se tornou uma política cara, custosa. Né? Então é mais difícil. Então às vezes a representatividade de uma sociedade ela deixa de existir em função disso, porque as pessoas não se sentem representadas. Então se capitalizou, ficou cara, né? Então as pessoas não votam mais por convicção, votam por interesse. O que é que eu vou ganhar? O que você vai me dar? Tem tudo isso que você deve ter enfrentado, sim, na verdade? Sim. Me dá um pedaço disso, me dá um pedaço daquilo. Que você promete? O que você promete? A pergunta que eu ouvi. Aí a resposta minha era, eu prometo que eu vou trabalhar muito. O que a senhora promete para mim? Prometo que eu vou trabalhar. É verdade, dona Simone? Verdade, eu vou trabalhar, vou pesquisar, vou querer saber o que é a necessidade das pessoas, conhecer melhor dos bairros. É isso, essa é a resposta que eu tinha. Eu não vou mentir, né? Uma serva de Deus não pode mentir. Então eu dizia a verdade. O senhor não vai prometer nada para mim, eu vou prometer que eu vou trabalhar. Se servir para você essa resposta, vote em mim. Vote em mim. Então quem acreditou, quase aí 300 votos em pouco tempo. A primeira, para a primeira, então já assim. E vou dizer que eu fiz um trabalho assim muito sério, de responsabilidade, e conversei com as pessoas, saí mesmo para a rua, e foi para mim muito importante essa experiência. Muito bom, o programa está caminhando quase para o final. Nós temos aqui alguns escritores, professores, cantores, maestros, músicos, psicólogos, psicoterapeutas, gestores públicos, servidores públicos, empresárias. Enfim, nós tivemos instituições, né, que acabaram de alguma forma também. A gente vai ver essas fotos sendo passadas aí na tela, de pessoas que contribuíram com esse programa, que é aquilo que a gente sempre diz, ninguém faz nada sozinho. Sim. Tem uma equipe por trás, tem pessoas que acreditam no projeto. E eu queria que você citasse essas pessoas agora que ajudaram a transformar esse programa, deixar esse programa brilhando, né, hoje para Osasco e para o mundo. Afinal de contas, a internet não é só local, né? Tem pessoas de outros países que já moraram em Osasco e também assistem esse programa. E quando assiste, vem toda uma nostalgia. Sim. É meu bairro, a minha terra. Sim. Não é verdade, Simone? Quem são essas pessoas ilustres? Então, olha, eu tenho aqui um grupo de pessoas que são os meus parceiros, mas eu queria citar algumas instituições, além do segmento que você já disse, dizer que nós abordamos, né, temas como meio ambiente, proteção à mulher, educação, agora NR1, a parte da saúde mental, vários segmentos já foram abordados no nosso programa, mas eu quero deixar registrado algumas instituições que acreditaram em nós e vieram apresentar seus trabalhos aqui. Então, nós temos aqui a Ordem dos Emancipadores, já tivemos representante falando aqui no programa. No Conservatório Vila Lobos também veio o maestro Israel falar sobre o trabalho. Até o quartel de Quitaúna também tem um trabalho bacana no bairro, também nós tivemos representantes daqui, representante da instituição Pace de Oz, que é um trabalho que faz corridas em Osasco, Network na Prática, Instituto Caminhos contra a Injustiça, o Sebrae, junto, a Casa São Pedro também participou conosco de uma entrevista, quatro pessoas junto aqui falando. A Casa do Violeiro, eu descobri que tinha Casa do Violeiro, eu não sabia. Eles vieram aqui, fizemos um show aqui no final do ano novo especial. Trouxe os violeiros para cá para fazer uma cantoria. Descobri também a Banda Santo Antônio que tem na nossa cidade. Trouxe aqui o Jogo Duro, que é o nosso presidente honorário. Veio aqui representantes da banda tocar também. Agora foi criada recentemente a Banda Filarmônica. Também veio aqui componentes tocar aqui no nosso programa. O Instituto Ciclo Semente, que trabalha com reciclagem, também veio participar aqui. Enfim, e eu tenho, mas gente, foi tanta gente, tantas pessoas que participaram.
tantos temas interessantes, né? Tanta gente com superação de vida, professores, escritores, enfim, artistas plásticos, enfim. Pessoas e a mulher empreendedora, tá, gente? Então, eu foco muito. Então, a cada 2 entrevistas ou 3, uma é uma mulher empreendedora ou mãe solo que faz um trabalho que é preciso que seja publicizado para que tenha a sua fonte de renda. Então, aqui também tem essa parte de, vamos dizer, né, alavancar o trabalho dessas mulheres. Tem muita mãe e muita mulher aí, empoderamento feminino e parte também financeira, né? Sim. Porque tem muita mulher que hoje é dona de casa, hoje ela é o pai de família. Hoje é o arrimo da casa. Então, precisamos fortalecer, né? Todas as mulheres juntas. E agora, sim, eu quero, então, deixar a minha homenagem a todo mundo que foi meu colaborador até o dia de hoje, né? Colaboradores que estão... Nós temos 2 especiais que estão conosco desde o início do ano, desde o primeiro programa. Primeiro, a Meire, do Doce Alegria Presentes, que é idealizadora dessa logo aqui, que são as canecas, o nosso bloquinho, que é o presente que a gente entrega para os nossos convidados, a nossa caneca. Dizer que agora nós temos a caneca à venda, tá bom, gente? Pode mandar mensagem no direct, estamos produzindo para vender. Se quiser homenagem para alguém da cidade, entrega essa caneca, ó. Você também faz Osasco brilhar. O Viaduto Reinaldo de Oliveira sendo destacado na caneca. Exatamente. Pode aí médico, né? Isso. Presente para você. Então, nós estamos lançando essa caneca, né? Já lançamos no outro, mas oficialmente estamos lançando hoje. Temos também o MF Hair Design Inside Hair, que é do cabelo. Então, o Fábio e a sua equipe, eles fazem a produção do cabelo graciosamente, para que eu possa apresentar de uma forma mais, assim, simpática, patrocínio do cabelo. Então, não tem isso não, hein? Esses 2, então, eu agradeço esses 2 empresários que acreditaram em mim desde o primeiro programa. Então, eles estão comigo há 3 anos. Então, vocês, gente, vocês moram aqui, ó, tá? Eu não tinha conhecimento, tinha lá, Simone, eu confio. Simone, eu acredito. Simone, eu aposto. Como vocês fizeram comigo. Então... é isso, tá? E aí passaram outras pessoas que mandaram os mimos pra gente oferecer. Então, aqui nós temos a Fadi Padilha, Confeitaria, Jade Doces Finos, a Gi Mais Linda Afro, Fute Beauty, Artesanato com Papelaria Criativa, Gica Natura Cosméticos, Flor de Tangerina, FG Sopas, Seu João dos Livros, RPM Car Auto Center, Salão Fernanda Hair, Andréia Milanese Semijoias e Cassimel Doces. E tivemos também um patrocinador que contribuiu em dinheiro, esporadicamente, que foi a Educa Osasco, a instituição de educação que também veio participar aqui, né, com a Márcia e o Sena, que é fantástico, também veio contar a sua história aqui. Eles vieram e ajudaram financeiramente, então patrocinou 5 meses de programa, então eu quero agradecer muito. E você, futuro empresário que queira patrocinar, estamos aqui, ó, pode falar com a gente, manda o direct lá, você faz Osasco Bilhar, lá no Instagram. Tá? E então já falei dos 2, né? E eu quero agradecer e dizer que nós temos agradecimento, então, à equipe Gabriel, Ismael, Adriano, que é a equipe aqui do estúdio, ao nosso Roberto, que desde sempre nos apoiou, ao Bruno, eu queria que você colocasse a foto dele aí, por favor, né? Que ele tá aí, meu filho, né? Desde o começo. Ele tá onde aqui? Ele tá lá na pastinha ali do 100, é a última foto. Abre ali a pastinha do 100. Aqui, ó. Tá aqui. Isso, tá? Então, eu quero aí também fazer essa homenagem ao meu filho, que desde o início, ele sempre me apoiou. A gente chama holding, gente, é aquele cara que ajuda o músico a carregar os instrumentos. Então, o Bruno foi meu holding durante 1 ano e meio, quase 2, carregando caneca, livro, caixa, computador, toda a parte do cenário. Então, ele ajudou. E apoiador, assim, moral. Vai, mãe, vai. Ai, mas ninguém está assistindo. Não, mãe, não desiste, tem parabéns, continua. Então, meu fã número 001. É meu filho. E aqui foi meu aniversário, eles levaram um bolinho, fizeram uma homenagem para mim. Eu quis trazer essa foto para fazer essa homenagem, que o apoio dele para mim foi providencial. Importante. Então, todo lugar que eu ia, e quando tinha que buscar convidado, alguns convidados não deslocam mais sozinho por conta da idade. Sim. O Bruno ia até a casa da pessoa, buscava o convidado, depois levava de volta. Então, todo esse trabalho, esse carinho, buscar os brindes. Gente, todo corre
Braço era com forte, ele. igual amiga. É, exatamente. Todo corre de bastidor. Soldado. Exato. Então, e agora também, né, eu quero registrar que nós temos aqui mais uma integrante da produção, que é a Manu, que trabalha com as mídias digitais também, está nos ajudando. Tá gravando tudo aqui. Tá gravando tudo. Dá para deixar o bonito aí? Eu consigo ou não? Ai, obrigada, Manu, que Deus abençoe. Então, mais uma amiga participando da nossa equipe. Eu estou muito feliz. Não tenho nem palavras. E dizer que a gente tem um bolinho, né, gente? Pra gente comemorar. Essa é a melhor parte do programa. A melhor parte do programa é o bolo que tá aqui. Que a gente vai ele com degustar certeza vai deixar muita gente salivando, né? Porque é um bolo tradicional, parece que é de chocolate. Cenoura, né? Com cobertura de chocolate. Cenoura com cobertura de chocolate. É a música do Cocoricó, né? Isso. A música do Cocoricó. Eu cantei muito essa música para os meus 3 filhos. Né? Olha que maravilha. Então, é um bolo. Vai saborear aqui agora? Não? Dá, já. Ó. É verdade, sim. Nós vamos, daqui a pouco a gente vai encerrar, então. Nós sempre encerramos com o hino de Osasco, com a imagem da cidade. Mas a Manu, muito assim, gentilmente, fez para nós uma montagem com fotos de todos os nossos convidados, gente, olha que bacana. Ela foi pesquisando na internet, foi pegando imagem de convidados, porque não dá para falar todos aqui, porque tem muita gente. Então, a gente vai encerrar o programa com o hino de Osasco, porém com a imagem de todos os convidados que já passaram por aqui. E daqui 100 programas terá um outro vídeo com mais 100 convidados. E aí eu quero registrar, então, que a nossa decoração foi feita por ela. Olha aí que bacana, gente. Estamos contribuindo, tá? Então, muito obrigada. Eu quero agradecer, queria que você deixasse as suas considerações finais para a gente encerrar com o nosso vídeo, tá? Eu queria agradecer do fundo do meu coração pelo carinho, pela reciprocidade, pela confiança. E dizer que eu quero que esse programa não tenha só 100 edições. 200, 300, 400, enfim. Muitas edições, porque quem ganha com isso é você que está aí do outro lado. É um conteúdo que tem informação que vai contribuir para o seu crescimento cultural, educacional, social e até espiritual. Porque todo início do programa tem uma passagem bíblica aqui. E quando a gente enaltece a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta que o programa já está abençoado. E ele está sobre as mãos e a proteção de Deus. Porque a Simone é uma mulher inspirada por Deus, ela ministra a palavra de Deus e também dá oportunidade para você que está aí conhecer um pouco das pessoas que fizeram dessa cidade uma cidade realmente pujante. Não é à toa que Osasco chegou nesse patamar de 7º PIB do Estado, Produto Interno Bruto, né, em arrecadação de impostos, e o segundo, né, aqui do nosso querido estado de São Paulo. Então Osasco é uma cidade representativa e ninguém faz nada sozinho. São pessoas que fazem a diferença. Então muito obrigado pelo carinho, pela confiança, e eu tenho certeza que mais 100 programas, 200, 300, 400, 1000 programas terão pela frente aí, serão exibidos aqui nessa rede que também não para de crescer, que é a Rede Smart de Comunicação. Aproveitando o ensejo, se inscreva no canal, tá lá. Você faz Osasco brilhar. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações, porque segundo a Simone tem novidades. Vai ter vídeos curtos aí, mais objetivos, para atrair ainda mais seguidores, mais inscritos no canal. Simone, Deus te abençoe, muito obrigado. Estou sempre às ordens. Forte abraço. Ah, que lindo, obrigado, pessoal. Então estamos encerrando esse nosso especial, né? Ó, eu tô olhando para a câmera errada, tá, gente? Eu tô acostumada a ficar lá. É diferente ficar aqui. Então, gente, a partir da próxima semana, então, começamos aí, né, com os 3 dígitos, olha que chique. Então, o programa 101 será gravado na próxima semana, vai ser publicado daqui uns 2 meses, porque a cada 15 dias estamos dando um tempo, um intervalo maior entre um e o outro, para que tenha mais engajamento, mais divulgação. E então, esse programa aqui, eu não sei quando ele vai ser lançado, mas, enfim, estamos na sequência. Lá já está publicado até o número 98. Depois publicaremos 99 e, finalmente, esse aqui. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. Fica até o final, assista o vídeo, que foi feito com muito amor, muito carinho, em homenagem a todos os nossos queridos convidados que passaram por aqui. E em homenagem a você, mais uma vez, obrigado pela audiência. Muito obrigado. Se não fosse vocês comentando, participando, nós não teríamos esse alcance que temos
temos hoje. Um beijo no coração, Deus abençoe e até o próximo. Você faz Osasco brilhar. Obrigada, Roberto, obrigada, Manu, obrigado, Ismael e toda a equipe. Beijo, tchau, tchau. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha, americano. Wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars but I couldn't make a killing. Didn't have a time but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, something for oddities, stranger cruises. Ain't never wannabes, winning the novelties that don't ever change. We wanted everything, wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars but I couldn't make a killing. Didn't have a time but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, something for oddities, stranger cruises.